Vamos por lá. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, ter mais uma oportunidade para a gente interagir. Hoje, dia 21 de agosto, já estamos em agosto, hein? E parece que o ano nem começou ainda, né? É um ano muito diferente, é um ano especial e nada mais do que a gente aproveitar uma sexta-feira no meio de uma pandemia para a gente discutir um tema muito legal. Quando a Ana e o pessoal do marketing me convidou para a gente falar isso, eu pensei, não, muito legal a oportunidade mesmo para trabalhar de maneira equilibrada a proteção da saúde mental e o que o bem-estar desse equilíbrio dessa saúde mental pode proporcionar para todos, principalmente para o paciente oncológico, que é o paciente que a gente lida mais, né, no grupo Oncoclínicas. Então, a gente vai aproveitar esse momento aqui, nesse fim de tarde, aproveitando aí a companhia, a parceria da nossa colega, a psicóloga Luciana Matias. Luciana, depois eu vou te chamar para você se apresentar. Você tem uma missão muito importante hoje à tarde. A sua missão, vou até pegar no roteiro aqui, ó, para a gente discutir e falar para a gente, aproveitar aí qual a importância das práticas meditativas, relaxamento, atividade física, nutrição, espiritualidade, equilíbrio emocional, etc. Olha só, eu acho que é muita coisa, a gente vai ter que correr. Eu acredito que em uma hora a gente vai fazer um bate-papo aqui, uma conversa boa, pedindo assim as suas orientações. Eu também, no nosso dia a dia, né, trabalhando tanto, então eu vou também aproveitar do seu trabalho, dos seus conhecimentos, para a gente também acalmar o estado mental. Ao pessoal que está acompanhando a gente, eu vou dar alguns detalhes técnicos. Primeiro, se vocês captarem um áudio, escutar um pessoal batendo palma, ou num fundo aqui, igual o auditório, batendo palma, não se preocupem. Eu acho que eles também estão felizes com a nossa conversa aqui, mas é porque aqui hoje no COT Oncoclínicas, que é a unidade de Uberlândia, do grupo Oncoclínicas, está tendo a certificação da ONA e é no mesmo horário. Então é muito legal, porque essa coisa, fazendo tudo junto, é muito bom. Então, se vocês captarem um pouco do áudio do batendo palma, de uma festividade, é bem-estar, também é um clima bom de bem-estar. Eu sou Rodolfo Gadia, sou oncologista clínico do COT, que é o COT Oncoclínicas, que é a unidade Oncoclínicas de Uberlândia, participando aqui com vocês. E vou chamar a Luciana, e já aproveita que você se apresenta, Luciana, e já começo, você já pode ir abordando o primeiro tópico. Eu vou te interpelar em algumas situações, bem delicadamente, fazendo algumas perguntas que o pessoal vai fazendo pelo chat, tá bom, Luciana? Então, quem está aí também, pessoal, pode mandar pergunta pelo chat. A gente não vai ter as perguntas aqui, mas a gente eu tenho um telão aqui de cristal líquido, né? E a diretora aqui, que ela vai mandando por holografia, ela vai me passando as perguntas. E eu vou interpelando e te fazendo, tá? Joia, Luciana? Já começa, então, você se apresenta e já começa falando como que a gente aborda, nesse momento aí de pandemia, como que a gente pode fazer uma abordagem para unir o tratamento físico, que não é fácil, né? Quimioterapia, radioterapia, como fazer esse tratamento físico e trabalhar o mental e o emocional para os pacientes, principalmente oncológicos, terem mais força, mais coragem, continuar o seu tratamento, ou aquele que está tendo um diagnóstico de câncer no meio de uma pandemia dessa, como ele enfrentar, ter coragem para passar por todas essas dificuldades. Boa tarde, obrigado mais uma vez, Luciana. Boa tarde a todos que estão participando conosco aí dessa live. Eu sou Luciana Cardoso Matias, as pessoas me conhecem como Luciana Matias, Lu Matias. Sou psicóloga aqui do Grupo Oncoclínicas, na unidade Oncocentro Uberlândia, mas nós temos uma sinergia
muito grande com o COT, né? Tanto o COT de Uberlândia como o COT de Araguari. Então, quando nós falamos aí sobre esse momento de pandemia, eu quero começar falando antes que nós todos, diante de uma novidade, diante das novidades da vida, nós sempre temos alguma alteração emocional, ou maior ou menor, mas nós sempre temos alguma alteração emocional, às vezes até imperceptível e outras vezes perceptível até demais, diante das novidades. Por exemplo, quando uma família recebe a notícia de uma gravidez, para uma família pode ser maravilhoso, para outras pode ser preocupante. Então, o que nós fomos, né, todos nós fomos surpreendidos, o mundo inteiro foi surpreendido por uma novidade. Além dessa novidade ser uma novidade desagradável, ela é ameaçadora e chegou até nós. E é comum que todos nós, né, nós ficamos apavorados, alguns apavorados, outros não acreditando que era da forma que é, ainda hoje temos isso. E imagina, então, viver esta situação já fazendo um tratamento oncológico que, para muitas pessoas, tem ainda um caráter muito ameaçador, traz muitas mudanças, é também uma novidade para a vida das pessoas, que se apresenta como uma ameaça, como algo ainda, eu digo no sentido de ameaça porque é desconhecido, assim como aconteceu com esse novo coronavírus. E são duas novidades que elas se entrecruzaram. E ainda, como o doutor mesmo falou agora, pessoas que receberam o diagnóstico, ou seja, mais uma novidade no meio dessa pandemia toda. Então, é comum que, de uma certa forma, a princípio, tenha uma desorganização emocional, física. Quantas pessoas a gente ouviu falar que ganhou peso por causa da pandemia, que teve... eu trabalho na clínica, no grupo, mas eu tenho meu consultório particular também. Quantas pessoas saíram dos consultórios, quantas vieram para o consultório em razão dessa pandemia? Então, primeiro, nós precisamos... o que acontece quando nós somos ameaçados? Geralmente, um sintoma que vem é a da ansiedade. Ansiedade de uma forma bem simples e bem rasa, está relacionado ao futuro. E está relacionado a uma ameaça que nós não sabemos o que é. E tanto o diagnóstico do câncer quanto a notícia dessa pandemia pode soar para nós como algo que nós ainda não sabemos. E claro que não, muita gente nunca viveu isso. Aliás, a pandemia, quem nasceu depois de 1918 nunca tinha vivido isso ainda, né? E o processo do tratamento também é novo. A cada ciclo, a cada aplicação, a cada rádio, a cada processo do tratamento é uma novidade. Então, o que acontece quando nós estamos ansiosos? Uma das características dos sintomas todos é fazer com que a gente pare de pensar na solução e fique só rodeado pela situação que nós temos, por assim dizer, como um problema, como a situação ameaçadora. E é claro que, como nós estamos, nós somos corpo, mente, alma, a parte nossa espiritual que não tem necessariamente a ver com a religiosidade, mas é como a gente se projeta, se posiciona diante da vida, isso fica tudo ameaçado. Então, uma das questões mais importantes que nós precisamos para conseguir desenvolver recursos internos para conseguir enfrentar sem a obrigação de ser forte, sem a obrigação de enfrentar de qualquer jeito, buscar meios para não parar de pensar e se perceber. Porque o nosso físico sente, o emocional nem se fala, como estão ligados, né? Como não tem como separar. Uma parte nossa, a parte emocional, interfere muito na parte física. Quantas vezes, por questões emocionais, o doutor vai falar muito melhor do que eu sobre isso, a nossa imunidade,
ela fica abalada, ela fica abalada, e aí nós ficamos mais sujeitos ainda, aí ficamos mais, né, digamos assim, desamparados, desprotegidos contra doenças corriqueiras, uma gripe. E agora, ter uma gripe, um espirro, nesse momento, está sendo um alarde. Parece que é alarmante. Antes a gente falava saúde, hoje a gente sai correndo, né, quando uma pessoa espirra. Não é, doutor? Hoje a gente sai correndo, todo mundo, né, parecendo que está acontecendo alguma coisa assim. Mudou muito o nosso jeito de pensar. Vou te fazer uma perguntinha, te interrompendo, porque é bom você pegar o gancho da ansiedade. Fazendo pegar esse raciocínio, porque eu já vou te jogar uma outra pergunta que está te perguntando, pedindo técnicas. Que isso é bom, na prática, quando você fala principalmente a ansiedade é tão interessante que ela faz parte da nossa vida, projeta um futuro, só que se a gente deixar desequilibrar ou fazer... Engraçado que essa pandemia veio também para dar várias lições, e a primeira grande lição fica planejando demais, não. Faz direitinho, mas não planeja tudo, fica só projetando ansioso, planejando tudo, porque a gente não sabe o ano de amanhã, né? De repente, tanta gente... Onde que a gente estava em janeiro de 2020? Na praia, ou de férias, ou acabou de passar o Réveillon, fazendo um monte de plano, né? Esse ano vai ser tudo, esse ano vai ser assim, eu vou fazer isso, isso, isso. De repente, lidar com essa frustração, né? De que, pode tirar, se você conseguir cumprir 20% do que você planejou esse ano, né? É tão interessante ir puxando para o lado do paciente oncológico, em que ele está focado e ele está planejando terminar o tratamento e ficar bem e defender a vida dele. É tão interessante que parece que a gente está num movimento, todo mundo morrendo de medo de pegar o coronavírus, enfim, ficar mais grave, às vezes falecer. A gente está meio que num sentimento de pacientes oncológicos. Conseguiu entender o que eu quero dizer? Isso eu tive uma experiência aqui dentro do consultório. A paciente olhou e falou assim: doutor, eu não estou com tanto medo assim de coronavírus, não. Sabe por quê? Porque eu tive essa notícia de que eu tenho um problema que pode tirar minha vida há 1 ano e meio. Então, isso agora, para mim, eu estou lidando muito bem. A gente aqui não teve essa notícia, que está todo mundo aflito e ansioso, querendo defender a vida. Então, aproveitando esse gancho, fala para a gente técnicas que podem auxiliar para reduzir a ansiedade e que coisa mais simples, pode ser feita em casa. Isso para ajudar o pessoal que está assistindo a gente. Então, vamos lá. Vamos lá rapidamente, falando só um pouquinho sobre essa questão como nós somos surpreendidos. Todos nós, acordamos de manhã e a gente fala: nossa, que beleza, mais um dia. Mais um dia. E, na verdade, a gente só começou o dia, nós não sabemos se a gente vai finalizar o dia, tendo ou não alguma doença ou alguma situação que seja também ameaçadora, né? Mas o que acontece? Quando chegou a pandemia, isso ficou claro, mas o dia inteiro, todo dia, a gente lidava bem com isso, né? E agora não. Então, o que acontece? Técnicas para reduzir a ansiedade. Até pelas questões fisiológicas, a ansiedade é algo natural, nós temos, e a ansiedade não é ruim. O problema é quando ela intensifica muito, porque ela nos paralisa. Ela nos paralisa e deixa num sofrimento como se aquela realidade já estivesse acontecendo. Primeiro, tentar parar, né? Uma das coisas que a gente faz de forma muito errada num momento de ansiedade é respirar. A gente não respira bem, né? Parece que a gente só respira com a metade dos pulmões, né? De tão rápido que é. E o que acontece? Eu estou respirando. Tentar, como se diz, eu trabalho muito com a questão inconsciente, né? Que é da psicanálise, assim, parar esse pensamento, tentar freá-lo e falar: o que está acontecendo? De que eu estou com medo? O que está me ameaçando? E respirar para poder ter uma capacidade maior de pensar na solução para aquilo que está acontecendo e não ficar o tempo todo voltado e alimentando e retroalimentando a ansiedade, que ela mesma se alimenta e acaba com a qualidade de vida da pessoa. Então, poder ter essa parada, frear mesmo, é como se a gente sabe quando tem uma freada brusca de carro, que a gente faz até um movimento, né, de inércia de ir para frente. É você conversar com você mesmo, nós conversarmos com a gente mesmo, parar, às vezes até parar e falar: olha, por que eu estou assim?
Porque a ansiedade não deixa a gente pensar. A gente fica tão preocupado com as reações do corpo, a taquicardia, o corpo gela, né? Tem várias, a boca seca, dá vontade de ir ao banheiro, tantas coisas que acontecem que distrai a nossa atenção, né? Para a gente ficar ligado nessas sensações e não pensar, por exemplo, por que eu estou ansiosa? Doutor, vou te dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa que estava desesperada por causa da pandemia. Eu vou falar para vocês, parece alguma coisa que é tão simples, mas é tão sério. E a gente precisa respeitar isso da pessoa. Ela estava muito preocupada que se morresse todo mundo, não ia ter jeito de enterrar. Ela estava muito preocupada com isso. Sim, gente, mas eu falei, aí você para a pessoa, para e fala assim, mas vamos pensar. Mas se morrer todo mundo, vai precisar de enterrar? Ela falou, é mesmo? Uai, é mesmo. Aí, acalma. Então, quando nós temos a condição de parar, respirar, mas respirar profundamente, a nossa capacidade de pensar nas soluções melhora. Só que é de uma hora para outra que a gente consegue? Não, não é. Daí vem os exercícios, aí vem as questões que a gente já pode fazer estando ou não ansiosos, que são essas atividades, a meditação, o cuidado com o físico, o cuidado com a alimentação, que o doutor também vai ajudar aqui a gente a falar, né? Então, mas num primeiro momento, não estar atento, como é que está seu corpo, né? Como é que você está respirando? Talvez parar tudo que você está fazendo, sentar num lugar mais tranquilo, evitar, por exemplo, tem gente que estava tão obcecado que de manhã no celular o tempo todo ligado nas notícias. Infelizmente, nós sabemos que tem muitas pessoas querendo trazer a informação bacana, mas tem muita gente que está apavorando, tocando o terror mesmo no pessoal, e isso faz muito mal. Então, assim, escolher só uma fonte de informação, não ficar olhando todos os dias como é que está, toda hora como é que está evoluindo o processo da sua cidade, do seu país, do lugar onde você está, e preservar, principalmente, estar seguro. Agora eu estou falando relacionado à pandemia. Estar atento ao que você tem feito para se manter seguro. Isso é um ótimo elemento para controlar a ansiedade, porque você tem segurança daquilo que você está fazendo, tem noção, tem autonomia para aquilo que você está fazendo. Isso ajuda substancialmente no processo de manter um controle da ansiedade neste momento de pandemia, né? Mas essa é uma das técnicas que a gente fala, você estar atento ao como você está reagindo a essa proteção, né, a prevenção, o como você tem se mantido seguro em termos desses cuidados e prestar atenção, e aí nós vamos falar de outras técnicas aqui, que para reduzir esses efeitos da ansiedade, a gente precisa dar continuidade, desenvolver a nossa capacidade de pensar, e não o contrário, de parar de pensar e ficar focado só naquela situação. E isso que a gente está falando em relação à pandemia, ela se aplica a todas as questões que nos geram ansiedade. Tudo que a gente vai precisar enfrentar, tudo que a gente vai precisar, porque a ansiedade, na verdade, ela prepara a gente ou para enfrentar ou para correr, né? Ou para enfrentar ou para correr. E a gente acaba ficando com muitas sensações que impedem a gente de ter uma real noção do que está acontecendo. Olha para você, olha esse exemplo que eu dei. E a pessoa realmente estava em sofrimento, muito sofrimento. Né? Mas que as pessoas que estão sozinhas em casa, muita gente precisa também, né, ver, precisa ter um cuidador, e às vezes não há necessidade de ficar mais em isolamento social, como que ela pode lidar também com esse momento? Porque é uma necessidade de isolar socialmente, e às vezes ela está até sozinha, como que ela faz essa conexão social, igual você já estava falando, e de uma maneira mais higiênica, vamos dizer assim, mais saudável? Entendeu? Porque às vezes
questão que a gente está, por isolamento, a gente está com excesso, com a necessidade muito grande de se conectar com pessoas, mesmo de forma virtual. E às vezes isso também está prejudicando, entendeu? Eu perguntei, às vezes o pêndulo, né? Eu estou isolado sozinho, agora eu vou exceder em rede social e vou me comunicar absurdamente. Às vezes o excesso de informação piora a ansiedade, não é isso? Isso. De antemão, eu quero falar, não, nós somos seres sociais, nós precisamos do outro para nós nos mantermos, mas é a hora que, para a gente nascer, a gente precisa do outro. Então, nós somos seres sociais, e esse momento tem sido muito difícil, principalmente para quem já vivia sozinho e conseguia fazer tudo sozinho, e, por exemplo, é uma pessoa do grupo de risco. Excesso também de contato pelas redes sociais, não é, tudo em excesso é ruim. Tudo em excesso é ruim. Também ficar querendo saber das notícias e tudo isso, principalmente notícias que não são boas, parece que a gente fica com a sensação daquela notícia. Então, olha, bom, primeiro que é uma ótima oportunidade para ficar com você mesmo, né? Aí a gente pode escolher, liberdade ou é solidão? Escolher não, e pensar. É um momento para a gente, de repente, porque vai passar, não sabemos quanto tempo vai demorar, só que a gente vivia numa inércia de muito movimento, muitas coisas, a gente não aguentava ir no caixa eletrônico lá e estava demorando, aí passou 30 segundos, você já estava no sinal de trânsito, a gente estava numa loucura, né? Aí, de repente, para de uma vez, a gente fica meio perdido mesmo. Mas quem vive mais sozinho, mais solitário, não está sofrendo muito, a gente entende que está sofrendo, mas olha, é uma oportunidade para se conhecer, desenvolver novos hábitos, não perder de vista que é um momento que vai passar e que vale a pena, e aí é pena mesmo, viver a pena de se manter em isolamento social, mas não 100%, não 100%. Hoje nós temos, eu fiquei imaginando como que seria essa pandemia se a gente não tivesse esses recursos que nós estamos tendo aqui agora. A internet, poder fazer chamada de vídeo, até pouco... Olha, eu tenho 45 anos, mas eu vivi um tempo que para você fazer um interurbano, nossa, parecia que você estava falando em outro planeta, de tão ruim que era. E hoje, você liga aqui rapidinho, você está falando no Japão, conversando com o pessoal ao vivo. Então, assim também ajuda. É o melhor jeito? Substitui um abraço, um beijo, um afeto? Não. Mas, neste momento, nós precisamos nos adaptar. Aquelas pessoas que se adaptarem, buscarem por uma adaptação, independente se vive com muitas pessoas ou com poucas pessoas, é necessário fazer esse processo de adaptação. Todo mundo já tem recurso para isso? É claro que não. Aí vem a importância das redes sociais saudáveis para a gente buscar conectar com pessoas que não precisa nem ser chamada de vídeo, pode ser um telefonema mesmo. Pode ser um telefonema, pode ser um momento de desenvolver, por exemplo, o prazer de desenvolver outras habilidades, trabalhar com plantas, fazer leituras que estão atrasadas ou desenvolver o hábito da leitura, assistir a programas bons, ouvir boas músicas, refletir sobre a sua posição diante da vida, pensar que esse momento vale a pena, assim como vale a pena fazer o tratamento, assim como vale a pena fazer... Olha, é o Nietzsche que falava isso, né? O porquê justifica qualquer como. Então, olha, o porquê que eu vou precisar ficar em isolamento? Por que eu preciso fazer o tratamento? Olha, eu vou fazer porque eu quero me manter saudável, eu quero continuar vivendo, eu quero continuar tendo as minhas esperanças. Agora, o como a gente vai descobrindo um dia de cada vez. E é o que nós orientamos os nossos pacientes, as pessoas que são atendidas, e isso não é porque são pacientes, porque são pessoas. Nós todos deveríamos viver assim, um dia de cada vez. E tem dia que é tão mais difícil que a gente precisa viver 1 hora de cada vez, para não sair muito fora do eixo. Gente, não é fácil. Para quem está falando, né, para nós que estamos falando, parece que pode ser fácil, parecer fácil. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil.
Você falou viver um dia, um momento de cada vez. Tem dias que 1 hora de cada vez. Viver uma live de cada vez. Porque também a gente está num excesso, está dando até zoomdemia, né? Uma live-demia, e a pessoa fica com essa informação, e é engraçado como é que a gente muda, e tudo, de repente, em excesso, é um mecanismo de aumentar mais a ansiedade, né? Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, perguntinha aqui pelo chat. A Ana Paula fez pelo chat. Obrigado, Ana Paula, pela pergunta. Igual que você falou, né? Os porquês encaminham e vai para o como. Você falou o porquê da necessidade da gente respirar é viver, né? E acalmar. Respirar para acalmar. Então, chegou pelo site como fazê-lo. Ela pergunta, pede, só para ver se você consegue ajudar, uma técnica específica. Fala bem rápido, como você faz isso, quantas vezes, vai para o céu, vai para a chuva, como é que é? Tem até uma técnica que é bem da psicologia, que a gente fala assim, ó, cheira a flor e sopra a vela. Vamos fazer todo mundo junto aí, quem está aí participando, né? Já senta confortavelmente, né? Imagina que tem uma flor bem perfumada aqui, né? Se tiver com alguma coisa te prendendo, se tiver com um botão apertado, solta para ficar mais livre possível. Senta, né? Se conseguir fechar os olhos, tudo bem. Se não conseguir, não tem problemas. Mas o que acontece? Às vezes a gente olha para os meus ombros, tem gente que respira assim, ó. Não, isso não é respirar, né? Isso não é respirar. Nós nascemos com uma respiração chamada diafragmática, que ela enche a barriga, né? Então, olha, se você colocar a mão aqui na sua barriga e fizer isso, ó, e ela encheu, é assim a respiração correta, e soltar. Mas não é de uma vez, não, é bem devagar. Tenta inspirar, ó, cheirar a flor, ó. Segura 4 segundos e solta bem devagar pela boca. Você já vai sentir que deu uma relaxadinha. Faça isso quantas vezes forem necessárias para você ficar num estado maior de tranquilidade ou diferente do que você estava de agitação. Então, olha, cheira a flor, segura, vai sentindo o cheiro da flor e sopra a vela devagar. Ah, eu tenho que ser pelo nariz e soltar pela boca? Não, não precisa. Mas é um jeito, é uma técnica que é melhor. Para quem canta, para quem fala, nós precisamos respirar. E para quem vive, a gente precisa respirar bem, né? Precisamos respirar. Então, olha, é isso, olha, inspirou profundamente, tenta fazer, às vezes não é. Hoje, olha, e isso também tem até tutorial na internet, isso era bom, uma coisa boa de aprender. Né? Tem várias técnicas de respiração, de meditação, né? E tente trazer para aquilo que você for buscar algo que seja positivo, que vai acrescentar para a sua vida. Saber respirar é uma boa, né? Olha, respirou e percebe se está enchendo só aqui para cima, tem que encher a barriga, assim, ó. Tem que sentir o barrigão encher. Né? Isso é uma técnica, parece simples, não é fácil de desenvolvê-la, mas é possível, porque nós nascemos respirando assim. Mas vai trazer um benefício enorme, porque vai oxigenar tudo e a gente vai aumentar a nossa capacidade de pensar, se tranquilizar e falar, por que eu estou... E conseguir conversar com você mesmo, por que eu estou ansioso? O que eu estou sentindo que está me ameaçando nesse momento? E saber e ter estratégias para enfrentar. Se não conseguir sozinho, não é vergonha nenhuma, não é sinal de fraqueza, não é sinal... Não tente ser forte, não se obrigue a ser forte. Pode ser que você precise, inclusive, de uma ajuda profissional. E nós estamos aí à disposição exatamente para isso, para poder ajudar você a conseguir pensar os seus pensamentos. Pensar o pensamento. Né? De repente, quando você concentra, você até sente o perfume da flor, né? Não é? O nível de concentração.
E às vezes numa dessa vem as respostas aí dos problemas que estão te afligindo, né? Muito bom. A Verlane Oliveira, pode falar, Luciana. Eu falo assim, quantas vezes nós não percebemos o nosso corpo? Às vezes o corpo está conversando com a gente, ele está sentindo uma dor, ele está falando alguma coisa e a gente não percebe. E nesses momentos agora, né, que nós podemos ter esse contato conosco mesmo, é uma ótima oportunidade para nós nos percebermos por fora, por dentro, o que a gente quer da vida, né? Qual que é o sentido que ela tem. Olha, essa aqui é uma questão, às vezes, de percepção de outros, cada um querendo... É tão interessante isso, cada um tem uma própria visão da situação e, às vezes, quer impor o que está a leitura que está fazendo do momento, impor para os outros, né? Respeitar o direito de cada um. Olha essa pergunta, não é uma pergunta, uma colocação da Verlane Oliveira também pelo chat. Ela fala que, na sua residência, ela e a família estão se sentindo pressionadas escuta essa, hein? Elas estão se sentindo pressionadas por respeitar o isolamento. E isso está acontecendo também, né? Porque parece que, num excesso de ansiedade, parece que a população, ou parte dela, decretou o fim do isolamento, o fim da quarentena, não aguento mais, e está todo mundo agora querendo ir para a rua mesmo, e às vezes até de uma maneira um pouco descontrolada, né? Sem aqueles critérios de segurança. Você tem visto isso? O que você pode falar para ela? Como que é o nome dela mesmo? Verlane. Verlane, muito obrigada pela pergunta. Olha, aqui em Uberlândia, não sei de onde você é, aqui em Uberlândia, quando teve o fechamento do comércio, fechou, e quando abriu, as pessoas começaram a ter necessidade de comprar o que elas não precisavam, na verdade, só para sair. As lojas, o centro da cidade, onde se concentram muitas lojas, ficou lotado. Logicamente, a curva subiu, né, de contaminação. Mas isso não tem como a gente controlar uma população inteira, até por conta disso aqui que nós estamos falando. Muitas pessoas que estão nos assistindo podem ter captado a questão da ansiedade, de como manejar, e outras não. Né? Então, olha, houve um movimento contrário. Eu vou te falar por mim. Quando eu ia ao supermercado de máscara e as pessoas estavam sem máscara, todo mundo ficava olhando. Nossa, de máscara, nossa, de óculos. Né? E agora, você vai a algum lugar e tem alguém sem máscara, todo mundo olha, né? Todo mundo olha e fala. Então, essa questão eu não sei se eu entendi corretamente, mas assim, sentindo pressionado a sair de casa, enquanto a família está consciente que precisa se manter isolado. Se mantenha, vai valer a pena. Infelizmente, essas pessoas que, né, a gente não pode julgar, a gente não sabe os motivos. Nós sabemos que, assim, olha, autorizar abrir qualquer coisa, a cidade funcionar, não significa que eu sou obrigada a ir. Né? E as pessoas estão confundindo isso. Estão confundindo como, olha, eles até foi até legal uma propaganda que fizeram, não sei, assim, dizer que o comércio vai abrir não significa que já temos a cura para o novo coronavírus, não significa que já temos a vacina. Então, olha, não se sintam culpados por isso, se mantenham, de preferência na tranquilidade. Não é fácil a gente conviver. Quando a gente está sozinho com a gente mesmo, a gente entra em conflito com a gente mesmo, imagina ficar esse tempo todo, né? Em isolamento, né? Mas nós precisamos também... Você sabe que muitas características nossas, elas estão dentro de nós, parecendo como se elas fossem sementinhas. E se elas forem nutridas, elas vão crescer. Nesse momento, a criatividade é sensacional. Ser criativos, né? O que já teve de gente fazendo faxina, arrumando coisa em casa, descobrindo coisa que precisa jogar fora e que está ali dentro de casa. E quanto tempo a gente não tinha, por exemplo, para ter boas conversas pessoalmente, para conhecer a história de quem vive com a gente, né? Então, permaneça. Parabéns, vocês estão de parabéns se estão conseguindo permanecer. É claro que às vezes a gente precisa
ao menos colocar o lixo para fora para respirar outro ar, mas infelizmente você tem razão, tem acontecido isso, as pessoas saem debandada e pode ser realmente por conta disso, por não suportarem, não ter uma tolerância de suportar o momento. Cada um é de um jeito, que nós deveríamos incentivar as pessoas, principalmente aquelas que a gente tem alcance, que são os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos contatos, né, de redes sociais, para, olha, vamos nos ajudar a ampliar nossa tolerância de permanecermos o tempo que for necessário em isolamento, porque vai passar, vai chegar uma solução. E muito mais rápido do que a gente pensa. Quando a gente pensa que a vacina do sarampo demorou 10 anos para ser concluída, nós estamos aí com muitos avanços, já vai ser, nossa, mas ainda vai ser em outubro, nossa, mas, gente, já vai ser. Vamos pensar nesse sentido, já vai ser agora. Não, eu sei que não é fácil para esse movimento que nós vivemos na nossa sociedade de hoje, mas vamos ampliar, inclusive, essa nossa capacidade de tolerância. A gente ainda não sabe os frutos que nós vamos ter deste momento. Estamos fazendo história, claro que estamos, mas a gente não dá para saber. É só o tempo que vai nos dizer, e não dá para a gente pensar como vai ser daqui 2, 3, 5 anos. Viver o dia, viver a hora, viver o momento, né? E manter uma lucidez, né? Uma coerência com a vida. Para que a gente está fazendo tudo isso? Por que nós estamos fazendo isso? Se não para nos mantermos vivos. E se isso significa, eu gosto de viver. Isso porque eu gosto de viver. Tudo que nós estamos fazendo é por causa disso. Aí só mais uma vinhetinha. Eu tenho paciente que às vezes reclama, queixa, a pessoa uma queixa atrás da outra, uma queixa atrás da outra, e nem está indo no consultório. E aí a gente faz o atendimento, olha, então quer dizer que apesar de tudo isso, dos desafios da vida, dos entristecimentos, a sua vida ainda vale a pena? Porque você está isolado, está ficando quietinho, você está com medo de que de adoecer. Mas por quê? Porque eu não sei se eu vou ficar grave. Mas e se ficar grave? O que tem? Não, mas e se eu morrer? Então você quer viver, apesar de tudo que a gente vive, quando nós estamos fazendo esse movimento, nós estamos valorizando a nossa vida e a do outro também. Então, parabéns. Luciana, você falando dessa questão da gente, tanto que a gente estava acelerado, né, num processo, dezembro de 2019, logo ali, né, muita gente fala, que a gente vai acabar isso logo, doutor, quando é que sai essa vacina? Muito ansioso, né, estou querendo tudo para ontem, e eu já não estou aguentando mais, como é que é esse ano, já está perdido esse ano, e eu sempre escutando essas queixas, você deve estar também escutando isso no consultório, mas enfim... quando é que a gente vai acabar isso tudo e a gente vai voltar para o que era antes? Você sabe o que eu fiquei pensando? Eu não quero voltar para dezembro de 2019, não. Porque dezembro de 2019, todo mundo querendo voltar para o que era. Não, eu quero continuar esse, teoricamente, novo normal, porque o jeito que a gente estava acelerado, e a gente aí entra numa parte que é o outro gancho, da questão de trabalhar a espiritualidade, né? Espiritualidade é a necessidade intrínseca do ser humano de transcender. Ele está muito longe de religião. Religiosidade são rotas seguras e, às vezes, padrões éticos para, às vezes, que a gente não tem muita disciplina ou um grupo de apoio para caminhar e transcender. São rotas seguras de encontrar a espiritualidade. Então, eu acho que a espiritualidade é um degrau acima. E faz parte da gente, para a gente se conectar melhor com a nossa essência e com a essência do outro. Onde que eu quero chegar? A gente estava esfriando o nosso coração. A espiritualidade estava um pouco desfocada, porque a gente nunca afastou dela, a gente só mudou a lupa. A lupa estava muito na correria material, jogando, apostando fichas na vida material, e a gente vendo pessoas comendo lixo, passando fome, uma violência às vezes desregrada, desmedida, e eu estou falando logo ali em 2019, e achando já tudo meio que natural e normal. Então, eu acho que aquele momento, não sei, eu posso estar fazendo julgamento, eu acho que aquele momento é ter o trabalho de entender, tirar as coisas boas da situação ruim, né?
ressignificar o processo, psicologia positiva, né? Trabalhar e focar e a culpa do seu olhar, você ter o ser especialista em enxergar as coisas boas de todas as situações, inclusive do caos, vamos dizer assim, né? E uma das partes é o de recordatório e gratidão. Agradecer, mas agradecer a pandemia? Não. Agradecer o que você está se tornando e o que vai se tornar depois dessa pandemia. Agradecer aquele ano que já foi. O que eu quero dizer da ansiedade, a gente quer tudo para ontem. Aí é uma dica aí, beleza? Dicas não científicas, né? A gente fala de ciência a semana inteira. É boa. É um livro da minha esposa que eu li lá na mesa dela, e eu escolhi um pouquinho, chama Contentamento. São diálogos entre o Desmond Tutu e o Dalai Lama. E parte nesse livro, é fantástico esse livro, muito legal, da experiência de vida desses dois grandes líderes, né? Prêmio Nobel da Paz, os dois. Enfim, tem uma parte num discurso lá que o Desmond Tutu, que foi o secretário da União, ele que trabalhou no aspecto mais harmônico, ele trabalhou o aspecto da espiritualidade de um país que estava inflamado, trabalhando, né, o apartheid, ele na transição, então ele foi o braço espiritual do Nelson Mandela. Mas, enfim, ele falou, gente, para que essa loucura toda? Nelson Mandela ficou 27 anos preso e ele precisou desse tempo para trabalhar e sentir a necessidade da transformação interna e ele, inclusive, sair até vendo a importância do que estava vigiando a cadeia dele. Ele trabalhou isso tudo para ele ver a importância de todos no processo, inclusive dos que estavam oprimindo aquele povo. Eu acho que, assim, a gente quer as coisas para ontem, mas eu acho que essa pandemia, no fundo, ela vai acabar quando a gente realmente quis sentir a necessidade, certo, da transformação. E eu acredito que muita gente vai ter saudade desse momento, viu? Desse momento em que teve paz, teve tempo para conversar com a família, teve tempo, igual você falou, né, Luciano? Teve tempo para conversar, escutar a sua própria voz, escutar a voz da consciência, teve tempo para meditar um pouco, para acalmar. E aí a gente agora vai do outro lado, que é a ansiedade, que trabalha muito essas questões, né, de excesso, e vão para o outro lado, que é a depressão. Você tem visto muito a desesperança, né? A pessoa falou, nossa, estava tudo tão difícil, às vezes até com pacientes com câncer lutando, tudo tão difícil, ainda agora vem essa crise toda da sociedade, essa pandemia. Eu acho que não vai ter mesmo futuro para mim, a vida acabou, eu estou entrando em situação de dificuldade econômica, estou doente, eu não sei quando que vai vir a vacina e eu não vou sair, eu vou ficar, aí entra mais um processo mais pesado, ficando depressivo e perdendo as esperanças. Como é que você tem observado e qual é a dica que você pode dar para quem está escutando a gente aqui agora e que está muito triste e não está vendo o futuro, não está vendo uma luz, né? Aquela famosa luz do fim do túnel, está muito desesperançoso. O que você tem para a gente? Bom, primeiro eu quero dizer que sentimentos, eles são para serem sentidos, sejam eles quais forem, tristeza, raiva, desânimo. A questão é o quanto tempo eles permanecem. Tristeza, alegria que permanece muito tempo, a gente precisa entender se está tudo bem, se está normal com a pessoa. Eu não estou falando aquela alegria de se sentir alegre, mas aquela empolgação. Se sentir triste, se sentir incomodado com as situações que estão acontecendo com os outros, né? Isso é ser empático também. Mas é que essa pandemia veio como um gatilho para despertar também, para ter esse gatilho de desenvolvimento de depressão, né? Até porque, por conta de isolamento mesmo, de ficar recluso, de ter uma sensação de medo, preso dentro de casa. A questão da depressão e também da ansiedade depressão, não é tristeza. Tristeza, para quem eu ia falar até de filme agora em relação a isso. Tem um filme que chama Um Sonho de Liberdade, que a pessoa ficou presa muitos dias na solitária e saiu bem. Aí falou, como que você ficou tão bem? O que você ficou fazendo lá dentro? A pessoa falou, eu fiquei ouvindo música. Na verdade, ela já tinha recursos internos que permitiu que ela ficasse numa solitária, mas, né, ouvindo música.
O filme... música também agora mesmo, né? Isso. Isso. E ficar triste, a gente entender o que é essa tristeza. Às vezes é para a gente valorizar até os nossos momentos alegres. Quanta gente, nós estamos com muita saudade desses momentos que a gente se reunia, que a gente podia abraçar, né? E quanta saudade a gente tem disso, a gente está meio, né, se distanciando, mas vai passar. Agora, a questão da depressão, diagnosticada depressão, e a ansiedade em excesso, que atrapalha a qualidade de vida, precisa de cuidado profissional especializado, né? E aí, o que a gente tem visto também? Pessoas, saiu um número, eu não me recordo, vocês me desculpem, mas não sei que é muito alto, eu não sei se era 16 mil pessoas que morreram por questões cardiológicas, não tem a ver com o coronavírus, porque não buscaram o recurso médico para se tratar, de medo de sair. Então, a gente precisa também desenvolver a nossa questão de coerência e prudência, né? Eu estou com medo de sair para não ser contaminado, mas aí eu morro de outra coisa. Né? Então, tem essa questão também. E em relação à depressão, por que eu estou falando da depressão? Porque se é algo, é uma tristeza que não passa, é uma questão de pensamentos muito negativos, de desistência de vida, de desânimo, isso precisa ser tratado. E depressão precisa ser medicalizada, porque a pessoa já está organicamente precisando de um suporte para ela conseguir ter um suporte, se necessário, até o uso de medicamento. Para quê? Para ela se colocar fisicamente de pé, retomar e ter condições emocionais de pensar nas soluções das suas questões, visitar a sua história e fazer isso que você falou, doutor, ressignificar. Eu já ouvi dizer que as crianças de 2020 vão achar super top, porque elas não vão lembrar muito do coronavírus, mas elas vão lembrar que ficaram com os pais, que ficaram em casa, sabe, que brincaram muito, que tocaram o terror mesmo. E isso, de certa forma, para elas no futuro, vai ser muito saudável. De cada situação que acontece na vida da gente. Talvez a gente não consegue entender os benefícios, o que está acontecendo na hora, mas sempre vem uma resposta. E se a gente sempre procurar pelo bom, porque tem gente que é trágico, né? Que é só coisa trágica. Se a gente procurar o bom daquilo que está acontecendo. Então, o que está sendo bom? Nossa, a gente está tendo mais tempo. E o ser humano é engraçado, né? A gente não precisa ir para o mato mais cortar lenha, a gente não precisa ir todo mundo tirar leite da vaca, a gente não precisa ficar fazendo sabão em casa. A gente tem um monte de coisa que foi produzido pelo ser humano para ele ter mais tempo. E o que a gente menos tinha é tempo. Então, assim, agora a gente precisa aproveitar o bom da situação. Tem muita coisa que não está legal, tem muita coisa que está ruim, gente, o coronavírus parou de ser número e passou a ser nome, né? Agora nós conhecemos, pelo menos uma pessoa da nossa família, amigo do amigo que teve. Todo mundo agora conhece alguém que teve. Então passou a ter nome. E eu sei que tem muita gente sofrendo por conta disso, que diversas condições pelo Brasil, pelo mundo afora. Mas nós, a gente não deixar de pensar em nós. O que eu estou tirando de proveito desta situação? O que eu estou tirando? Eu estou conseguindo, será que eu estou conseguindo olhar para mim, ver que eu estou precisando fazer uma atividade física? Eu posso tentar fazer uma atividade física em casa? Claro que pode. Eu posso tentar fazer uma comida diferente? Pode. Né? Apesar que no começo aí, todo mundo começou a comer, todo mundo mais fortinho, né? Tem muita gente que está mais fortinho aí. Então, até pensar nisso, sabe? O que representa a comida para mim? E se perceber nessas situações, perceber o outro, né? Porque às vezes a gente só passa. Eu quero só falar o seguinte: às vezes a gente corre tanto, que você está comendo uma comida tão gostosa, que não dá tempo de você sentir o sabor, porque tem só que engolir, né? Não dá nem tempo de mastigar direito, é só rapidinho ali, a comida é maravilhosa. E hoje agora você tem tempo de apreciar, né? Então, aproveitar consciência do momento, né? Consciência plena.
Esse é mindfulness, né? Entra lá na internet, Isso. pessoal. Digita lá no YouTube, tem tanta coisa, tanta meditação guiada, tão legal, né? Você falando da Isso. questão de a gente lidar com o tempo, infelizmente, já está acabando o nosso tempo. O tempo, você sabe que na realidade, o tchan da questão nossa é a gente lidar com o tempo em todas as situações, inclusive com o nosso tempo de vida aqui. Entendeu? Interessante, porque todos estamos passando por um momento. Ou se você conhecer alguém que tomou uma pílula e venceu a morte, você me conta. Que eu quero o WhatsApp dela, que aí nós vamos fazer uns negócios, que aí vai ser tudo de bom, né? Como eu ainda não encontrei essa pessoa, na realidade a situação toda é lidar com o tempo. Quando vem uma doença grave, quando vem um coronavírus assim, que põe em risco a nossa caminhada aqui, o que a gente faz? O primeiro choque é, doutor ou Luciana, me ajuda a eu lidar, porque eu não posso morrer agora não, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Ou eu começo a ter um sentido real de alguns propósitos, está na moda falar de propósito, mas as missões que eu vim, todo mundo vem para cumprir várias missões, ser pai, ser boa mãe, ser boa filha, ser bom trabalhador, trabalhar bem na empresa, ser um bom profissional, trabalhar nisso tudo isso é muito bom, mas e as nossas missões de desenvolver virtudes da alma, vamos dizer assim, as virtudes humanas, os valores, né? Porque a empresa tem missão, valor, né? Os objetivos, as competências, tem tudo isso. E a nossa missão, valor e as competências da empresa espiritual, da nossa bagagem que a gente carrega aqui. Isso, na verdade, quando você falou das crianças, as crianças que curtem e falam vai ser tudo de bom. Naquela época eu jogava videogame, conversava com todo mundo do mundo e a minha aula era online, era beleza. Às vezes até foi o início de uma mudança, porque eu não sei como é que vai ser daqui 30 anos, se o sistema acelerou e vai ser híbrido, porque vários processos de calamidade, dificuldades, pandemias e guerras, você percebeu ao longo da história que quando elas vêm a gente fica surtado, acha que tudo veio para o mal, só que é catalisador de evolução, você percebeu? Que a gente está repetindo um processo que a gente ia demorar 200 anos para aprender, vem uma pandemia, um coronavírus em um ano, vai fazer a gente observar e vai melhorar em vários aspectos, a gente tem que ter esse feeling de ver, só que parece que a gente é tão imediatista que a gente vai ver isso mais na frente. Mas, enfim, aquela criancinha que vai estar feliz, a gente tem que se colocar, a gente daqui 5, 10, 20 anos que seja, olhar para trás nesse momento agora, e isso é muito importante. Qual o legado que eu deixei na época da pandemia? Será que eu vou olhar e o que o meu comportamento e o que eu fiz durante esse processo difícil para todo mundo, eu vou ter vergonha das minhas atitudes? Ou eu ajudei? Eu ajudei mais ou eu atrapalhei? Porque isso tudo fica. E aí, lá na frente, então, o mais importante é a gente tem que saber repudiar e selecionar ideias ruins. A gente não pode odiar pessoas. Eu entrei nessa crise, nessa época de pandemia, e fiquei só entrando em conflito, brigando com todo mundo, com a minha família, no meu grupo de WhatsApp, ideologia política, ideologia de gênero. Agora vem essa história do aborto ou não, tem tanta coisa. Eu só polemizei, eu só agredi todo mundo, ou eu fui um agente de pacificação de ideias e tentei acalmar e mostrar o lado bom de todos. Lá na frente, a gente olha para trás e pode ficar envergonhado ou muito orgulhoso das atitudes. E muitas pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, ele está numa posição de tanta... Ele tem uma situação que ele pode ajudar tanto. E se eu acho que ele não está ajudando, eu vou repudiar a ideia dele. Eu não tenho que ficar agredindo pessoas, porque quando eu agredo uma pessoa, eu estou agredindo a mim mesmo. Esse é o meu pensamento que a gente pode levar para uma parte mais final aí, né? Pessoal, igual você falou, vai passar. Vai tudo terminar bem, por quê? Porque tudo caminha para uma evolução. Eu sou otimista por natureza, eu sou oncologista, né? Então, um oncologista, 3 meses que ele deu de vida com qualidade para aquela pessoa, às vezes vão ser 3 meses que vai fazer toda a diferença e ela vai mudar situações da família, da estrutura familiar, dela, de situações de sentimento de perdão, de resolver situações materiais mesmo, que quando ela já tem essa consciência, ela vai fazer em 3 meses, que às vezes ela demorou 20 anos e não ia conseguir ter feito, e às vezes precisou de uma situação crítica, catalisadora, os males que vêm para o bem, porque não tem como, não há erros nos planos
superiores, não há erros nos planos de Deus. Deus é bom o tempo todo. Então, isso que dá, eu acho que a gente tem que pensar assim, tem que pensar nesse conforto. E pedindo mais conforto para terminar num clima bem tranquilo, suave, eu queria que você fizesse suas considerações finais, já agradecendo, foi muito legal, ajudou bem para a gente passar esse fim de semana mais em paz, mais tranquilo. E uma coisa, reforçar o que você falou, ser observador da sua situação, né? Observar e tirar perguntas. Calma, eu estou muito aflito agora, então respira, sinta o perfume da flor e converse com você mesmo, né? Observe a causa daquela aflição. Só de você estar fazendo esse mecanismo, você já acalma, né? Isso. Então, eu queria que você fazer suas considerações finais e depois você já puxa a nossa música, que eu sei que você preparou, ensaiou ela desde fevereiro no Carnaval, você está ensaiando essa música. Exato. E encerrar. Um abração, pessoal. Um beijo para vocês. Gente, eu agradeço muito a vocês. Eu acredito também, eu não sou uma deslumbrada, mas eu amo a vida e eu acredito que tem muito mais gente fazendo bem nesse mundo do que o contrário, né? E vamos nos associar a isso, porque às vezes não sai muito na mídia, mas eu tenho certeza que tem muita gente fazendo muitas coisas boas. Agradeço a vocês que participaram conosco, que a gente tenha muito mais oportunidade de se encontrar aí pela vida. Tem uma música aqui que chama Pequenas Alegrias. Acredito que ela cabe muito para esse momento, porque é coisa que a gente não pensa. Pequenas Alegrias, Marcela Thaís. Fez todo sentido para mim, porque ela fala de coisas corriqueiras, parece pequenas diárias que a gente faz e que não tem, e que a gente não vê muito sentido. Vou cantar para vocês, se porventura for acabando aqui, mas vai prestando atenção, olha esse, ó. Ir até doer a barriga, pão quentinho da padaria, receber carta pelo correio, ouvir o alarme do recreio, andar descalço na areia, barraca, lua, uma fogueira, lamber colher do bolo, encontrar moeda no bolso. Correr na rua, banho de chuva, sorvete no verão, brincadeira de irmão, olha que bonito. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Orgulho de trabalho bem feito, chegar em casa mais cedo, brincar com seu cachorro, a mãe deixar ficar com o troco, elogiar em sua comida, estar com a família, mensagem de madrugada, música predileta bem alta, cantar debaixo do chuveiro, dançar na frente do espelho, encontrar velho amigo, apertar com a escolha, ficar um tempo à toa. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Era isso, então vamos deixar as nossas pequenas, né? E ouçam essa música, baixa ela no seu celular, põe ela bem alta, chama Pequenas Alegrias. Valorizar isso, valorizar aquilo que parece ser pequeno, mas é muito grandioso, né? Sem isso, a gente está sentindo falta muito de pequenas alegrias que a gente tinha, mas vamos descobrir outras nesse momento. Obrigada a todos. Foi uma alegria também participar. Também, comigo, que a gente tenha mais oportunidades. Tchau, pessoal, um abraço, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.